Enel comunica na Bolsa de Valores que negocia a venda do controle acionário no Ceará. Empresa que é alvo de um pedido de CPI na Assembleia Legislativa vai deixar o Estado sem ser punida pelos transtornos e prejuízos aos cearenses. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. A concessionária de energia Enel oficializou por meio de comunicado na Bolsa de Valores que abriu negociações para a venda do controle acionário da empresa no Ceará. A mudança de rumos do grupo empresarial em deixar o estado do Ceará foi antecipada no ano passado e agora se tornou oficial. Campeã de queixas nos órgãos de defesa do consumidor, a Enel escapou de punições ao longo dos últimos 10 anos pelos transtornos e prejuízos causados aos cearenses, que reclamam com frequência da má qualidade dos serviços prestados pela concessionária. As queixas dizem respeito à demora na ligação e religação de rede elétrica, oscilação da corrente elétrica que provoca queima de equipamentos e cobranças indevidas. O descaso da Enel é com a iniciativa privada, com o serviço público e pequenos e médios e grandes consumidores. O descaso fez um grupo de deputados estaduais pedir a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar a Enel. O requerimento para a instalação da CPI tem um apoio de quase 40 deputados. O número mínimo exigido pelo regimento interno da Assembleia Legislativa é de 12 assinaturas. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Marcos. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, a Enel, na realidade, surpreendeu com relação a esse fato importante que foi comunicado ao mercado, de que está sim, estão avançadas, né, as negociações para a venda da distribuidora de energia aqui no estado do Ceará. E aí a grande questão é essa. Afinal de contas, com esse pedido de venda, agora com esse fato relevante ao mercado, que significa dizer exatamente a intenção da empresa, já em fase avançada, de se livrar da distribuição aqui no estado do Ceará e concentrar suas atividades no Brasil, em 2 estados, que é Rio e São Paulo. Isso atrasa, por exemplo, a instalação de uma CPI ou inviabiliza qualquer punição à empresa aqui no estado do Ceará? Primeiro, o próprio governador Eumano Freitas já disse o seguinte, que as negociações para a venda estão bem avançadas. No entanto, nem o próprio Eumano e nem a Enel divulgou, por exemplo, quais seriam as empresas que estariam interessadas na compra da distribuidora aqui no estado do Ceará. Aí vem o outro aspecto. Eu acho que não inviabiliza essa questão da CPI, que por sinal, dos 46 deputados estaduais aqui da Assembleia Legislativa, imagine aí, Marcos, 44 já assinaram o pedido de CPI, que deverá, a expectativa é essa, deverá ser apresentado hoje à mesa diretora, ou seja, ao presidente Evandro Leitão, para que aí sim haja a decisão em relação à instalação dessa comissão. Você me pergunta aí, quem que não assinou até agora? 2 parlamentares, o presidente da Assembleia Legislativa, o Evandro Leitão, e o Jeová Mota, ambos são do PDT. Não faz, numericamente, você pode perguntar assim, bom, são necessárias apenas 12 assinaturas, como já foi dito. Se já tem 44, mais do que suficiente. O Fernando Santana, que é o vice-presidente da casa, que é do PT e que fez a coleta dessas assinaturas, ele diz, no entanto, que considera importante ter o nome dos 46 parlamentares lá, apoiando esse pedido de instalação de CPI, porque isso, lógico, ganha muito mais relevância, tem muito mais peso, como se diz assim, é por unanimidade o pedido de instalação da CPI. E as razões já foram apresentadas, são as dificuldades da Enel em cumprir com o seu contrato de prestar um bom serviço, um serviço relevante aos cearenses. Olha, para além disso, a gente não sabe quanto tempo vai durar, por exemplo, a compra, aliás, a venda dessa empresa aqui da distribuidora pela Enel Brasil, tá certo? Que é uma empresa italiana, então ela tem um guarda-chuva, que é a Enel Brasil. A Enel Brasil, então, tem 3 empresas distribuidoras no qual ela tem o controle aqui, que é São Paulo, Rio e Ceará. E olha que a base do Ceará é maior que a base do Rio de Janeiro. Muito maior, nós somos quase 4 milhões
de consumidores aqui para a Enel. O Rio é pouco mais de 3 milhões de consumidores. No entanto, ela quer vender porque, segundo a empresa já comunicou ao mercado, ela quer isso reduzir um pouco da sua dívida líquida e principalmente apostar nas chamadas energias alternativas. Seja como for, para nós o que interessa é o seguinte: que a Enel pode ir, pode, mas que ela precisa ser responsabilizada, inclusive, em relação ao mau serviço que ela presta aqui no estado do Ceará, não tenha dúvida. Lembrando que a Coelce, a antiga Coelce, que hoje é a Enel, foi privatizada, Marcos, em 1989. Então, de lá para cá, nós tivemos muitos avanços, não vamos negar isso, tá? A Enel e as empresas que vieram anteriores a ela, porque tiveram outras empresas também que adquiriram, sempre no lastro italiano, né? A matriz italiana, mas o que importa é que eles avançaram, mas só que avançaram deixando também para trás uma série de reclamações, que, aliás, hoje não se coadunam mais com o desenvolvimento, com a rapidez que se espera aqui para o estado do Ceará. Então, nós temos esse, vamos dizer assim, pequeno questionamento. A CPI pode ser instalada. Será que ela vai ser instalada a tempo de ser concluída e de aplicar e de sugerir mudanças antes que a própria Enel seja vendida? Essa é a grande questão. É verdade, jornalista Beto Almeida, e as reclamações a cada dia nós ouvimos aí mais e mais relatos do descaso da Enel, burocracia, demora e lentidão que podem provocar prejuízos à população e demissões. O deputado de Assis Diniz denuncia a inércia da Enel para mudar rede elétrica. O descaso pode atrasar obra e provocar demissões em Crateús. Mais informações agora com o repórter Sátiro Salles. O descaso da Enel continua gerando denúncias e nesta quinta-feira, em pronunciamento na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Assis Diniz, do PT, acusou a Enel de descaso no processo que pode atrasar a obra da barragem de Fronteiras, no município de Crateús. A obra é de responsabilidade do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, e pode atrasar se a Enel não atender ao pedido de remoção de uma rede elétrica. O pedido foi feito no dia 21 de outubro de 2022. O cronograma de serviços, em 38% realizados, a obra se encontra na fase de execução das barragens de concreto e solo, o que acarretará o represamento das águas do Rio Poti. O que ocorre é que, segundo o deputado de Assis Diniz, faz parte do contrato com a empresa executora a implantação de nova rede de média tensão, atendendo os municípios vizinhos, e a remoção da rede existente, que ficará submersa quando houver o represamento das águas, o que acontecerá a partir de setembro de 2023. O pedido para a realização desses serviços foi feito protocolado no dia 21 de outubro de 2022 e até o momento nenhuma resposta da Enel. Como bem disse o jornalista Beto Almeida no bate-papo político com o jornalista Luzenor de Oliveira, o descaso é com os consumidores privados, residenciais, comerciais e públicos. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. Olha, Sátiro, e o importante aí é o seguinte, é porque a construtora que está sendo responsável pela barragem, tá certo? Ela precisa fazer a implantação dessa nova rede de média tensão para atender exatamente os municípios vizinhos, porque precisa que seja feita a remoção da rede elétrica existente, que essa rede ela vai ficar submersa. Tá? Quando as águas lá do açude, eles realmente preencher aquele espaço todo. Então, o que significa? Que a partir de setembro de 2023, esse é o calendário, o cronograma da empresa, isso já possa estar acontecendo. Daí a cobrança e a apreensão em relação à agilidade que se espera da Enel para resolver essa questão da barragem.